Deus quebrou a barreira da inimizade e fez do povo um só, não é? Por Cristo Jesus nosso Senhor, quando ele, em sua morte ali na cruz, para a remissão dos pecados de todos os homens, né, de toda a humanidade, a expiação, o sacrifício expiatório de Cristo Jesus, ele é universal porque abrange a todos, porém só serão salvos aqueles que aceitaram, testificaram a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, né? Ou seja, o sacrifício de Jesus no aspecto expiatório universal, né? Para que nenhum dos homens pecadores possam reclamar de Deus algo nesse sentido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna, de João 3,16, né? E lá na Epístola de João 2,2, ele diz que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo é por todos, né? Por todos os homens, né? Mas principalmente pelos fiéis, esse principalmente pelos fiéis, para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Porque todo aquele que me testificar diante dos homens, também eu testificarei diante de meu Pai ou de Deus que está no céu, de Mateus capítulo 10, acho que versículo 32, por aí, né? E assim sucessivamente. É assim que eu creio, né? O irmão lá, ele crê dessa forma também, como nós cremos, porém, ele, ele dá uma ênfase aos judeus como raiz, né? E que nós somos os jambuzeiros lá de Zacarias, capítulo 14, por aí, né? Somos jambuzeiros enxertados na oliveira. Ele acredita que a oliveira é Israel, né? E nós, gentios, somos enxertados, certo? Ele acredita assim, né? Eu dou ênfase a isso no sentido da videira verdadeira de João capítulo 15, né? Onde o próprio Jesus é a videira verdadeira e Deus, o Pai, é o agricultor, né? E nós, gentios, somos as varas, né? As varas, toda vara, porém que estiver em mim der fruto, será podada para que dê mais fruto ainda. Porém, aquela que não der fruto será cortada e lançada no fogo, independentemente de raças, tribos, línguas, povos ou nações da terra, né? Independente de judeus ou de gentios, né? E Paulo também lá os Romanos, né, quando ele fala no capítulo 11, né, dando uma ênfase ao povo de Israel, né? Verdadeiramente, isso faz todo sentido e aspecto, porque o próprio Jesus, quando falara com aquela mulher, ele disse que veio trazer salvação ao seu povo, né, ao seu povo Israel, e ela vai dizer, mestre, eu sei disso, né? Mas os cachorrinhos, né, se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, né? Aí Jesus vai e a exalta, né? Ela sendo uma gentílica, né? Jesus a exalta, né? Dizendo, nunca se viu tanta fé em Israel, né? Jesus fala assim e diz, a tua fé te salvou, né? Então, aí cumpre-se Efésios, lá, capítulo 2, capítulo 5 também, né? Quando diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, ofensas e delitos, né? Aí, versículo 7, versículo 8, versículo 9, vai dizer que a salvação, né? Não é pelas obras para que nenhum de vós se glorie, né? Mas é por meio da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É assim que eu creio, o irmãozinho lá também crê assim, só que ele dá uma ênfase
mais aos judeus, sabe? E não tem esse negócio de dar ênfase mais a judeu, né? É, a salvação ela não é para um povo exclusivo, né? Digamos assim, mas sim pelo povo eleito, pelo povo constituído por Deus, dentro daquela liberdade que Deus dá, né? Daquela temática do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, né? E que na verdade não é por obras, né? Pelo simples fato da pessoa também nascer judia e ou judeu, né? E ser salvo, não. Mesmo os judeus têm que aceitar, testificar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, visto que no julgamento de Jesus Cristo, quando ele estava ali perante Pilatos, os judeus disseram, né? Quase todos, né? Ou seja, na maioria daquela multidão disseram uma cruz para este Cristo, que esta maldição caia sobre nós e os nossos filhos, e que no ano 70 após Cristo, né, veio ali a diáspora do povo judeu, quando Tito, o imperador romano, né, entra em Jerusalém, né, derruba os muros, destrói o templo da cidade e saqueia os despojos que tinham no templo, e o povo é disperso dentre todas as tribos, línguas e nações da terra, né? Aí quando Deus é a diáspora, né? E, na verdade, eles rejeitaram Jesus, né? Porque quase todos, na sua maioria, rejeitaram Jesus, porque ele veio para que os seus não o receberam, mas a todos quanto, né? O aceitaram, Deus deles o direito de serem chamados filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. É aí onde Deus faz, né, através da fé, para aqueles que receberam, independentemente de tribos, línguas e nações, de gentios ou judeus, Deus faz, né, um só povo, né? Quando ele rompe ali o véu do templo, né, e o sumo sacerdote sai correndo e diz: é acabou, ou seja, a glória do Senhor partiu. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, uniu o lugar santo ao lugar santíssimo, né? O lugar santo aos santos dos santos, né? Essa foi a grande questão de Martinho Lutero no século XVI, né? Sobre a questão da intercessão feita por padres da Igreja Católica, né? Esse aí foi o grande divisor de águas da Reforma Protestante, quando se deu-se ali no século XVI, né, em 1517, quando Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? Pois é por aí, meu irmão. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor seja exaltado, engrandecido e enaltecido para a honra e a glória dele. Isso que vos fala, irmão Valdecir, né? É o seu amigo velho, irmão Rubens Carlos. Um abraço fraterno, que Deus em Cristo nos abençoe.